E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor. Tá quente demais, tá não? Porque eu tô com duas luzes fortes aqui na cara. Mas enfim, hoje é dia de História do Brasil, terça-feira. A gente vai falar de um assunto que pouca gente sabe, mas é muito importante para entender, inclusive a realidade do Brasil, inclusive atual, tá? Que é o Tratado de Methuen, de 1703, que é o tratado entre Portugal e Inglaterra, que tem aí coisas, né, que acaba tendo influências diretas na história do Brasil até hoje. Então já se inscreve no canal e curte esse vídeo para ajudar o canal sempre a crescer. Tem vídeo todo dia aqui, história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia. Eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem essa aula. Vocês vão sair daqui com um novo conhecimento para quem não conhece o Tratado de Methuen, tá? Gente, é o seguinte, o Tratado de Methuen, de 1703, foi um tratado assinado por Portugal e Inglaterra, tá? Que é um tratado de comércio. A gente chama esse tratado, além de Methuen, também de panos e vinhos. Vocês vão entender por quê. Methuen, porque quem assinou esse tratado foi um ministro britânico, né, que propôs esse tratado, chamado de John Methuen, tá? Em 1703. Vamos entender o contexto da época. Portugal estava em crise nesse período, porque a cana-de-açúcar já não era o seu produto primordial, não conseguia vender muito bem, porque a concorrência holandesa arregaçou, acabou com Portugal após a invasão holandesa, após a União Ibérica. Portugal estava mal das pernas e ele ainda não tinha encontrado em abundância o ouro nas Minas Gerais. Então o Tratado de Methuen é aquele tratado. É um período entre a decadência da cana-de-açúcar e a ascensão da sociedade mineradora. Quero que vocês entendam isso. E Portugal passou a abrir as portas para nações que pudessem contribuir economicamente. Inclusive, utilizando, por exemplo, esse livro aqui, ó, que eu tenho nas mãos, que é um livro bem mais antigo, mas ele é extremamente atual em sua historiografia, desse historiador que é super importante na história do Brasil, que é o Nelson Werneck Sodré, As Razões da Independência. Ele fala do Tratado de Methuen, porque isso inclusive tem a ver com a independência do Brasil, que vai ser em 1822. Ele tem um capítulo específico sobre o Tratado de Methuen, ele explica isso muito bem, fica a dica de leitura aí para vocês. Já dei a dica desse livro aqui já há muito tempo e volto aqui, sempre recorro a ele. Tá? O meu tá bem velhinho aqui, vocês podem perceber. Então, o John Methuen era um inglês, um ministro inglês que vivia em Portugal. E ele tinha uma identificação com Portugal, porque Portugal teve que abrir as portas para outras nações para tentar achar razões econômicas para poder viver, para poder se manter. E aí o John Methuen, né, eu falei de James Methuen, John Methuen, até o seu filho, que era o Paul Methuen, tiveram também, inclusive, participação. O Paul Methuen teve participação nesse tratado também. Outros tratados foram feitos antes, mas esse foi fundamental. O que estabelecia esse tratado de Methuen, panos e vinhos? Já que Portugal está mal das pernas, e ele precisa de produtos manufaturados, não tem dinheiro. Portugal não tem dinheiro. Então, Portugal vai comprar principalmente tecidos ingleses sem impostos. Fica a baixo custo, porque é sem imposto. Portugal não tinha uma produção de tecido, diferente da Inglaterra, que sempre foi o grande nome na fabricação de tecidos. Em troca, os ingleses vão comprar também sem impostos o vinho português. Certo? Essa é uma questão importante. Agora, é simples isso? Você comprou... Qual é o motivo? Qual é a motivação econômica? Os ingleses, principalmente, têm motivações importantes aí. Eles eram grandes produtores de tecido, eles sabem que tecido era um produto que você vende muito mais do que você precisa do vinho. E os ingleses, eles tomavam bastante vinho, mas vamos lembrar que o vinho é supérfluo, né? Para muitas pessoas não, mas o vinho é supérfluo. O que acontece? Os ingleses já tiveram fases que eles compravam o vinho da França. Só que a França é um país que sempre esteve em processo de guerra. E daqui a pouco vai ter mais guerra entre Inglaterra e França. Quando a gente chega no século XIX, as guerras napoleônicas contra a Inglaterra, eles sempre foram, desde a Guerra dos 100 Anos, que foi um vídeo que a gente fez ontem sobre a Guerra dos 100 Anos da Idade Média, eles só vão se tornar aliados de fato, gente, França e Inglaterra, a partir aí da Primeira Guerra Mundial, século XX, tá? Então a Inglaterra comprava, eles tinham o hábito de tomar vinhos franceses.
Então, o motivo de tentar agora trocar e comprar vinhos ingleses, que são vinhos principalmente da região do Alto Douro, de Portugal, era tentar quebrar o mercado francês, porque eles eram os maiores compradores de vinho da França. Vamos tentar destruir o mercado francês. Então vamos comprar o vinho inglês. O Nelson Werneck Sodré diz que esse vinho português ele não foi muito bem aceito ainda na Inglaterra, que demorou um pouco para os portugueses se acostumarem, até mesmo por conta de ser um vinho mais adocicado. Como eu já falei para vocês, eu não conheço de vinho, mas por ser um vinho mais adocicado, e depois eles passam a comprar, além do vinho do Alto Douro, eles passam a comprar um vinho da Madeira, da Ilha da Madeira, e também o do Porto. Quando eles passam a comprar o vinho do Porto, eles já estão, os ingleses já tinham gostado bastante, né? O vinho português já tinha caído nas graças da população inglesa. Então, eles fizeram o quê? Eles passaram a comprar o vinho português por uma questão de gosto, porque eles passaram a aceitar esse vinho no paladar dos ingleses, e também para quebrar a França, que era uma concorrente no mercado para os ingleses, né? O Nelson Werneck Sodré, ele diz que, claro que você teve pessoas que não gostaram do Tratado de Methuen dentro de Portugal, que diziam que esse tratado geraria crise para Portugal mais para frente, justamente porque por Portugal precisar mais do tecido inglês do que a Inglaterra precisar do vinho. Um desses nomes que vem depois, ele não estava nem vivo na época do Tratado de 1703, mas foi uma personalidade importante 50 anos depois, foi o Marquês de Pombal, que eu já fiz vídeo aqui sobre Era Pombalina, eu vou deixar aqui no card para vocês. O Marquês de Pombal, ele assumiu Portugal no período que Portugal estava endividado com a Inglaterra por conta do Tratado de Methuen. Então ele fez críticas. Você teve várias pessoas, parte da burguesia, que fazia críticas à Inglaterra, principalmente uma burguesia que não era ligada à produção de vinho. Porque de fato começou a sair muito vinho português para a Inglaterra. Só que o Tratado de Methuen ele tem 3 artigos, né? Se eu conseguir, eu vou deixar na descrição para vocês. Ele tem 3 artigos, ele tem aqui nesse livro, o Tratado de Methuen, apenas 3 artigos. E esses 3 artigos, se você ler eles são bem simples de entender. Ele é direto. Ele não coloca nenhuma relação recíproca da venda do vinho de Portugal para a Inglaterra e da compra do tecido da Inglaterra vendendo seu tecido para Portugal. Significa que Portugal acabava comprando mais tecidos da Inglaterra, porque precisava, inclusive os tecidos, eles abasteciam os engenhos, as minas de ouro no Brasil, porque os escravos brasileiros usavam tecido de algodão inglês, de baixa qualidade, mas era feito em séries, e a Inglaterra acabava comprando menos vinho de Portugal. Isso fez Portugal se endividar. E é uma estratégia inglesa. Portugal se endividou e daqui a pouco Portugal está devendo a sua vida econômica e política para a Inglaterra, certo? Vale lembrar que o século XVIII é o século da mineração em Portugal. E Portugal teve que passar parte do seu ouro aqui do Brasil para a Inglaterra. Ele não ficou com sua totalidade. É errado dizer que o ouro saía do Brasil e ia direto para a Inglaterra ficou com todo o ouro. Não é certo dizer isso, mas a Inglaterra ficou sim com parte do ouro que era repassado de Portugal para a Inglaterra, para poder pagar as dívidas deixadas pelo Tratado de Methuen. E a gente vai além, para vocês entenderem a consequência, essa dívida não foi paga nem por Marquês de Pombal, que reclamou, que falou um monte, essa dívida chegou no século XIX. E quando chega lá, junto com outras coisas, inclusive, tá, que foram acrescentando, por exemplo, quando a família real portuguesa em 1808 veio para o Brasil, fugindo de Napoleão, vieram escoltados, inclusive, pela marinha inglesa. E isso foi cobrado lá na frente, a dívida vai aumentando. Quando chega em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, certo? Mas Portugal não tinha aceitado essa independência. E o que vai acontecer com isso, gente? Portugal alega que o Brasil ia ter que pagar pela sua independência. E aí que o rei do Brasil, o imperador Dom Pedro I, que era português, filho de Dom João VI, em 1825, ele resolve indiretamente assumir as dívidas de Portugal com a Inglaterra, que ainda existiam. O Brasil teve que pagar uma quantia de 4 milhões, se eu não me engano, de libras esterlinas para Portugal para conseguir essa independência. Mas o Brasil não tinha esse dinheiro. Então o que Portugal fez?
falou, pega dinheiro emprestado com a Inglaterra e aí vocês me pagam. O Brasil pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra, pagou Portugal e Portugal depois pagou a sua dívida com a Inglaterra. Indiretamente essa dívida passou para o Brasil. É uma dívida que não era do Brasil. O Brasil pagou? Não, ele sempre dava algumas leves molhadas na mão da Inglaterra, mas não pagou definitivamente. Tanto é que a Inglaterra passou a influenciar economicamente e politicamente o Brasil no século XIX. As leis que foram sendo contra a escravidão, que começaram a ser promulgadas, foram colocadas aqui no Brasil no governo de Dom Pedro II, principalmente as iniciais, eram de influência inglesa, que tinham um controle no Brasil politicamente, que queriam acabar com a escravidão no Brasil para os seus próprios interesses, para o Brasil virar um novo mercado consumidor para a Inglaterra, ter trabalhadores assalariados. Não foi, então, uma dívida que foi por 2 anos, 5 anos. Essa dívida foi crescendo em juros ao longo do tempo. E tudo começou por conta da crise de Portugal, porque a cana-de-açúcar entrou em crise e foi antes de achar grandes jazidas de ouro. Tudo bem, gente? Então, isso tem influência hoje, porque essas dívidas elas passam a ser pagas mesmo, se você for olhar, durante a República. E para pagar essas dívidas durante a República, se fez outras dívidas, inclusive entre Estados Unidos na jogada. Então, é um efeito dominó, uma bola de neve que só vai crescendo. Gente, espero que vocês tenham entendido o Tratado de Methuen. Panos e vinhos, por conta da relação entre tecidos ingleses e vinhos portugueses. Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixa de curtir esse vídeo que ajuda demais o canal a crescer. Deixa aí nos comentários, seu engajamento é muito importante aqui no canal para a gente sempre crescer. Grande beijo, amo vocês, fui!